Salve, salve, rapaziada. Bom, eu acho que é assim que se começa um vídeo. Enfim, faz um bom tempo que eu não gravo, que eu não faço nada. E eu queria gravar aqui sem edição, sem nada, e eu vou explicar o motivo. Talvez esse não seja o melhor vídeo em questão de retenção, de engajamento e etc. Mas é um vídeo que eu sinto que eu tenho que gravar. Se eu fosse, se eu fosse resumir a minha questão aqui no YouTube, todos os vídeos que eu já fiz, eu poderia resumir em duas questões. E por que eu não cresci no YouTube até hoje? Justamente são essas duas questões. A primeira é procrastinação. Eu sou um procrastinador compulsivo, tenho problemas com isso. E, enfim. E o segundo é perfeccionismo. Inclusive, talvez seja um dos motivos de eu procrastinar tanto. Porque eu gosto de deixar as coisas, pelo menos, saber que eu dei o melhor de mim pra fazer com que aquilo fique o melhor possível. Eu tenho certeza que eu olho pro trabalho que eu fiz e fale, uou, isso aqui ficou muito massa e é o melhor que eu posso ter dado, pelo menos por enquanto. E por um lado isso é bom, porque geram vídeos que eu realmente fico satisfeito em ter feito. Porém, por outro lado, isso faz com que demore demais pra eu editar um vídeo, pra eu fazer alguma coisa, que seja uma coisa muito trabalhosa, que eu fique lá 6 horas direto editando um vídeo que vai dar alguns minutos. E enfim, isso eu acho que é um luxo que eu só poderia me dar se eu realmente se eu não tivesse problemas com grana. E apesar de eu gosto, eu faço os vídeos no YouTube porque eu gosto, mas principalmente porque é uma fonte de renda que pode vir a acontecer. Até hoje não aconteceu, mas seria o meu sonho poder realmente viver fazendo isso que eu gosto de gravar, editar e tal. Editar, talvez passar pra outra pessoa, mas basicamente de criar conteúdo e fazer coisas que eu me sinta satisfeito, tipo, falar, olha só, eu criei isso, eu fiz isso, e isso é massa. Só que daí entra a parte da procrastinação. Eu tenho essa mania há muito tempo de sempre deixar as coisas pro último momento, tentar prolongar ao máximo, e é uma coisa que eu tenho lutado contra, mas é uma luta que até hoje eu não consegui vencer muito bem. E isso pro YouTube que exige, e pra qualquer rede social, que exige constância dia após dia após dia. Você tem que. Quem posta uma vez por semana vai ter o resultado X. Quem posta uma vez por dia vai ter resultado 20x. Quem posta, tipo, 3 vídeos por dia, independente da qualidade. As plataformas hoje não pedem qualidade, mas sim quantidade. As pessoas pedem quantidade, sim. Mas para as pessoas pedirem quantidade, as pessoas têm que te conhecer. Para pedirem qualidade, as pessoas têm que. É por isso que eu passo muito tempo editando vídeo. Falho bastante na minha fala. Isso também entra um pouco de ansiedade, mas foge um pouco do tópico. Um pouco não, foge bastante do tópico que eu quero trazer aqui. Mas enfim, por que eu não tô editando esse vídeo? Por que eu não vou editar? Por que eu não vou fazer nada? Porque eu quero eu tive pensando numa estratégia para tentar vencer essa procrastinação compulsória e esse perfeccionismo que por um lado são bons, o segundo, primeiro não. Primeiro nunca vai ser bom. Na minha opinião, procrastinação nunca vai ser bom. Mas o segundo, se for bem usado, é bom. Esse perfeccionismo pode te consumir, pode ser ruim, mas se você olhar, a maioria dos criadores que realmente ganham destaque ou que fazem coisas incríveis são perfeccionistas. Um dos maiores exemplos que eu tenho pra mim é o Selbit, que, porra, cara, cada coisa que ele faz é incrível e ele só faz porque ele tem esse nível de perfeccionismo. Enigma do Medo foi incrível, por mais que eu não tinha terminado de jogar. E olha só aqui, abrindo um parênteses aqui. Eu não terminei de jogar Enigma do Medo, não porque eu não tava gostando do jogo, eu tava amando o jogo.
mas porque eu me botei na pressão de, opa, eu vou fazer esse vídeo, eu vou, olha só, foi um ato falho, mas não, mas traz muito bem o sentido. Basicamente, eu queria fazer isso em vídeo, só que ao mesmo tempo eu não que a todo momento, às vezes eu queria jogar, mas poxa, eu vou jogar aqui, só tenho 20 minutinhos pra jogar e eu não consigo gravar, fazer uma live, ou então não consigo desenvolver muito nesse jogo com 20 minutinhos que eu só tenho pra jogar. E no fim acabava nem sequer começando, uma coisa que podia passar os meus próximos 20 minutos me divertindo, eu ia lá e não, porque eu tenho que criar e tenho que fazer, e depois eu vou ter que editar e vou ter que não sei o que. E, cara, então meio que parece que é uma série de fatores que entrou aí e que fazem com que eu não consiga progredir, que eu não consiga ter nem sequer uma constância no na publicação mesmo, na criação de conteúdo, de vídeos, etc. Mas apesar disso, eu sempre volto porque eu sempre volto a tentar, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Sejam esses vídeos de jogos, sejam vídeos outros vídeos que eu tive uma ideia, vocês não têm noção a quantidade de ideia de vídeo que eu tenho anotado, vídeos que viriam para esse canal mesmo, falando sobre jogos, ou até outros canais que eu pensei em criar, mas no fim nunca criei por falta disso. O dinheiro eu preciso do dinheiro para agora, para ontem, vamos dizer assim. E e daí o tempo que sobra para fazer isso eu acabo não fazendo, porque eu quero sempre fazer as coisas do jeito mais perfeccionista possível, do jeito mais perfeito. Eu tenho que ter a gravação perfeita, com a câmera perfeita, com a iluminação perfeita, e que no fim é, acaba não funcionando, já que a plataforma pede muito mais constância que qualquer outra coisa. Mas, enfim, vamos lá. Além de eu gostar, eu. E realmente querer fazer essa coisa, tem vários fatores que pesam. Poxa, é uma parada que eu gosto de fazer, é uma parada que eu sei fazer muito bem. Claro, muito bem dentro do meu escopo aqui, mas dentro dos meus limites. Claro que, por exemplo, eu não dá nem pra comparar as coisas que eu faço com umas coisas que Selbit faz, com coisas que qualquer um desses streamers um pouco maiores fazem, que qualquer youtuber que um pouco maior faz, mas dentro do meu nível aqui, um jovem com algumas habilidades só, que aprendeu de edição, que gosta de jogos, que gosta sobre o que fala, tem feito. Então, eu acho que dentro da minha situação aqui, as coisas que eu faço eu consigo sentir um orgulho, principalmente na parte da edição. Mas enfim, eu eu queria. O propósito desse vídeo, até eu nem. Cara, pra vocês terem uma noção, eu nem anotei nada dos tópicos que eu queria falar. Eu tô tirando de cabeça e minha cabeça é confusa e eu perco. E eu volto e meia perco esses. Eu perco a linha e fujo, começo a raciocinar de outra coisa e no fim eu esqueço até qual que é o principal. Enfim, o porquê? Vou então tentando voltar, o motivo de eu comecei a gravar esse vídeo. Por que eu quis gravar esse vídeo? Quais são as motivações? Vamos começar pelas motivações. As motivações são que, bom, a principal é que depois de 2 anos, um cara que basicamente me fez me apaixonar por computadores e montagem de computador e essas coisas assim, tipo, de certa forma, o cara que me incentivou, sem querer, a montar o meu setup, ele voltou a fazer vídeo, que é o Jake Pudding. Ele passou 2 anos inteiros sem aparecer nas redes sociais, em qualquer uma das redes sociais, Twitter, Instagram, e do nada eu acho que ontem ou anteontem, já nem lembro mais, mas eu acho que foi anteontem. Eu abro o Instagram e tava lá, tipo, 1 hora postado um Instagram dele falando, tipo, e aí, opa, tô de volta, como se nada tivesse acontecido. E daí eu falei, cara, poxa, muitos dos motivos dele gravar vídeo é uma coisa que eu gostaria são iguais aos meus. E é isso de, tipo, poxa, eu quero criar conteúdo, eu quero criar coisas que pessoas olhem e falem, nossa, que legal. Quer dizer, isso é uma motivação muito mais selfish do que Jake Pudding. O Jake Pudding é mais, tipo, que é outra parte minha,
que é, cara, eu quero ter pessoas pra conversar. Eu quero ter ali pessoas que vão comentar nos meus vídeos, eu vou responder esses comentários, pessoas que vão me dar dicas, pessoas que vão estar me vendo numa live e comentando ali no chat, não sei o que, essas coisas assim. E resumindo, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. É inegável que isso dá algum retorno financeiro, um bom retorno financeiro. Mas, sei lá, pra mim esse não é o principal. É muito mais, tipo, poxa, é uma coisa que eu posso ganhar dinheiro com, mas que eu gosto de fazer. E, e é uma coisa que, poxa, é massa. Mesmo se eu tivesse, tipo assim, se hoje eu tivesse completamente resolvido financeiramente, eu com certeza ia investir nisso, porque é uma parada que eu gosto de fazer, mesmo que não desse tanto retorno assim, mesmo que não desse nenhum retorno financeiro. Se pessoas me vissem, se pessoas interagissem comigo desse jeito, e principalmente se pessoas gostassem do meu trabalho, eu já ia ficar feliz. Então, mesmo que não desse nenhum retorno financeiro, então que, tipo, é retorno de fato. Tipo assim, eu gastei 200 mil pra fazer uma parada, que nem, sei lá, fazer uma escape room, que nem o Selbit fez agora. Gastei lá, sei lá, meus 200 mil e no fim, somando tudo que eu fiz de monetização, que eu ganhei 150 mil. Ah, beleza, no fim eu perdi 50 mil. Mas, cara, eu fiz uma parada que as pessoas gostaram e que eu gostei de fazer. Então, essa a minha ideia que eu tenho pro YouTube, que eu imagino que eu quero fazer, e é isso. Então, agora voltando. Então, esse é o motivo de eu estar tentando mais uma vez voltar. De eu estar de fato pondo em prática. Agora vamos ao primeiro motivo. Por que eu tô fazendo esse vídeo sem nenhuma edição? Você pode olhar e pensar, nossa, mas teve a introduçãozinha, né? O fade in, o fade out, não. Fade in da. Aí tá tendo a música por trás. Isso tudo eu tô fazendo na gravação mesmo. Esse vídeo não vai ter nenhum tipo de edição, não vai ter corte, não vai ter nada. Vai ser puramente tudo que eu tô fazendo aqui na edição. Então, na edição, na gravação. Olha só, editor corta? Não pode. Editor não existe. Que é justamente porque eu quero tentar simplificar ao máximo o fazer conteúdo, o que é produzir conteúdo. Então, eu quero simplificando ao máximo. Tá, uma coisa que fique bacana e que eu possa simplificar. Poxa, eu botei uma musiquinha tocando de fundo, que agora parou, tá carregando a próxima. Eu fiz literalmente, eu abri o OBS agora, eu tinha formatado o PC, não tinha instalado o OBS desde então. Então ele tá zerado, não tem nada configurado, eu configurei agora rapidão. Literalmente só pra ele gravar minha tela e gravar o meu áudio. Fiz uma cena 2 preta, completamente preta, default, pra fazer essa transição. E bem, fiz isso. Porque é pra ter alguma coisinha. E o jogo que eu escolhi o jogo, na real, nem que eu escolhi, é o jogo que eu já tava jogando. Que eu tô principalmente aproveitar que eu tô nesse modo idle aqui. Mas por que eu quero simplificar tanto? Pra eu não ter desculpa. Pra falar, não, mas olha só, quando eu quero gravar isso aqui. Poxa, mas daí eu tenho que abrir o OBS. Ok, isso é rápido, isso eu faço. Poxa, mas aí eu tenho que ligar a câmera e arrumar as coisas atrás aqui pra não ficar um bagulho bagunçado na câmera. Licença. Desculpa, provavelmente não deu pra ouvir, mas enfim. Daí, então tem que arrumar as coisas aqui atrás, porque nem sempre fica arrumado. Às vezes nem preciso fazer nada, mas enfim. Poxa, mas daí a iluminação tá toda estragada, tá toda ferrada. Então o que que eu faço? O que que eu faço? Então eu vou lá, tem que arrumar toda a iluminação. Se tá de dia, eu vou lá, deixo a janela, abro a janela, mas tem que deixar aberta de um jeito que não também o fundo branco não atrapalhe, não jogue toda a luz pra frente e acabe ferrando com tudo. Eu tenho que trocar a tomada aqui, porque não tem tomada suficiente pra colocar o ring light que eu tenho aqui pra me iluminar. Então, opa, já todo mais um processo a mais, não é mesmo? E tal. Ok, então eu tenho que. Beleza, eu tenho que fazer um vídeo de tanto. Jogando por tantos minutos assim.
Então eu tenho que ter pelo menos 20. Eu tenho que gravar por pelo menos meia hora, porque daí ainda depois eu tenho o vídeo gravado, eu tenho que pegar e fazer toda a edição. Eu tenho que fazer todo o processo de corte, que isso não demora tanto realmente, mas daí eu vou lá, tenho que gravar a introdução, tenho que gravar. Cara, no fim eu dificultei tanto o processo. E não que esteja errado também fazer os processos desse jeito, de uma forma que fique uma parada boa, fique uma parada legal. Só que pra mim que tem esse problema de procrastinação, cara, isso é a desculpa perfeita pra falar, quer saber? Depois eu faço, depois eu jogo. Inclusive, detalhe à parte, isso chegou num nível tão grave que chegou um momento que mesmo eu querendo, eu ia lá, pagava R$ 300 num jogo e não jogava porque eu ficava nessa pira. Eu comprei Zelda Tears of the Kingdom e eu comecei a jogar, cara, eu não passei, acho que eu não fiz nem 5% do jogo. Eu passei daquele início dos céus, andei um pouco por Hyrule, só que daí eu falei, cara, nossa, seria muito legal se eu gravasse. Bom, eu nunca mais abri o jogo. Eu já joguei 600 horas de Breath of the Wild, mais de 600 horas no total, porque eu ainda resetei o console. E até agora eu não joguei nada. Eu já zerei Breath of the Wild pelo menos umas 6, 7 vezes. Tanto no modo normal, tipo assim, pelo menos umas 5 vezes no modo normal e 2 vezes no modo hard lá. E quando eu falo zerar, é literalmente ter um save pegando tudo. Tudo. Do jogo base e das DLCs. Então, assim, eu fiz muita coisa nesse jogo. E o Tears of the Kingdom, que eu tava tão empolgado, só esse pequeno pensamento de falar, putz, seria legal gravar, já fez com que eu não jogasse o jogo. Eu paguei R$ 350 no jogo mais frete. Não cheguei a pagar frete porque eu tava com a Amazon Prime, ele tava com o Prime ativo. Cara, acabou. Eu não joguei o jogo. E isso acontece com um monte de jogo que tá na minha biblioteca. Vem esse pensamento. Isso aconteceu com Pokémon, que é uma das minhas franquias favoritas. Eu não zerava o jogo porque eu falava eu quero zerar gravando, quero zerar a primeira vez gravando. E dá nisso, no fim eu basicamente parei de jogar a ter todo esse trabalho de gravar. Então, e o pior de tudo, sinceramente, não é nem gravar, porque gravar, inclusive, eu tenho muito material gravado que tá armazenado no meu HD aqui. Só que, inclusive, eu acho que até a parte dele tá em SSD. Tá no SSD, tá em nuvem. Mas eu não joguei, não editei. Porque também cada um desses é separar pelo menos em. Poxa, eu tenho 4 horas gravadas aqui direto. Eu vou separar em uns 4, 5, 6 vídeos. E daí eu vou editar vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. Por isso que até agora eu não zerei. Tipo assim, eu já zerei o Hollow Knight. Eu já tenho tudo gravado. Mas até agora tá lá. Eu deixei, acho que eu parei no episódio 16, entre o 15 e o 17, eu não lembro qual que é. Eu lembro que é um desses três, um desses três números. Celeste, Portal 2. Acho que o único que eu terminei de fato é o Portal 1. E tá nisso, porque eu fico nessa preguiça, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entre aspas, essa preguiça de editar o vídeo, essa procrastinação. E, vamos dizer assim, é uma preguiça, mas é uma preguiça, não deixa de ser uma preguiça, mas é uma preguiça. Uma preguiça premium. Enfim, resumindo tudo, eu quero voltar a postar. Eu fui motivado pela minha ânsia de. Fui motivado por 3 coisas: minha ânsia de criar conteúdo, o incentivo, a inspiração no Jake Pudding, de ter voltado depois de 2 anos, e o dinheiro. O dinheiro que até hoje eu não ganhei, quero um dia ver ou pelo menos alguma coisinha. Tem que ser honesto aqui, né, cara? Enfim, essas são minhas inspirações pra voltar. E
Por que eu tô gravando esse vídeo assim? Porque eu quero simplificar o máximo possível os processos, eu quero só gravar, a princípio eu não quero nem editar, só gravar e postar. Daí, quando eu perceber que eu tô gravando bastante, poxa, fazer pelo menos uma edição básica, uns cortes e tal. Só que eu vou ter que dosar muito, e quando eu digo muito, é muito pra não entrar no meu perfeccionismo. Tipo, poxa, já cortei? Que tal se eu adicionar uma coisinha aqui, um efeitinho ali, não sei o quê? Se eu tivesse ganhando dinheiro já com isso, se eu tivesse já alguma coisa, até valeria a pena gastar, poxa, uma semana editando 3 vídeos ali. Gastar uma semana inteira editando 3 vídeos ali só pra postar. Enquanto isso, daí final de semana, tipo assim, eu passo a semana inteira editando esses vídeos pra postar, faço shorts deles, posto também os shorts, e pra finalizar a semana eu fecho fazendo uma live pra gerar mais conteúdo. Cara, esse é o plano perfeito, sinceramente, mas pra isso teria que ter algum retorno já de início, porque isso tudo exige tempo e é um baita de um trabalho que eu não consigo fazer isso agora. Enfim, meu sonho é poder, vamos dizer assim, largar o emprego e viver só fazendo conteúdo pra internet. Seja, independente do formato, tentar usar e exercitar cada vez meu cérebro, exercitar mais a minha criatividade, tanto na hora de criar os vídeos, tanto na hora de pensar. Primeiro em pensar os vídeos, em vídeos que eu não tenho que pensar tanto, poxa, gameplay, eu só tenho que fazer. Ok, beleza, então vou lá, vídeos que eu vou ter o tempo de ir lá, fazer a live, eu faço a live jogando o jogo. Inclusive esse jogo que tá passando, eu quero muito jogar gravando, só que, cara, eu quase, por muito pouco eu caí nessa pira de, não, vou jogar gravando. E eu vou jogar gravando. Só que quando for o tempo, eu vou abrir o segundo save e é isso. Eu não preciso gravar a primeira vez que eu tô jogando o jogo. Enfim, resumindo é isso. Eu fiquei aqui por 22 minutos falando e esse vídeo vai ficar com 22 minutos, porque eu não vou editar. Cara, isso é muito massa. Então é isso. Eu quero postar pelo menos um vídeo por semana, jogando um pouquinho alguma coisa, falando, ou então simplesmente só conversando sobre algo. Vídeos longos mesmo, padrão. Pra fazer essa consistente uma vez por semana, se pelo menos se não se, mas tipo, eu vou fazer essa uma vez por semana. Se ficar fácil de fazer uma vez por semana, eu faço mais vídeos. Quem sabe eu chegue a postar uma vez por dia, sem edição mesmo. Quero começar a gravar Roblox, porque por mais que não seja meu tipo de conteúdo favorito, assim, tem jogos muito, muito legais e eu sinto, de certa forma, saudades da época em que eu deixava, poxa, cara, na época que o Jake postava, eu lembro de me empolgar bastante no Anime Fighters. E, cara, eu programava assim, eu saía de casa, eu deixava o PC rodando, eu ia dormir, a luz do PC era muito forte, não importava. Eu ligava, eu programava, eu abria pelo tablet, fazia a programação dos cliques ali que tinham que ser feitos. E no tablet, o tablet ficava a noite inteira rodando o jogo. Resumindo, eu passava tipo 24 horas com o jogo aberto. Não, 24 horas não, porque tinha horas que eu desligava, mas tipo assim, eu passava 20 horas por dia com o jogo aberto. Não necessariamente jogando, mas com o jogo aberto, formando personagem, etc. Sem ganhar absolutamente nada com isso. Então, sei lá, eu queria fazer isso. Pelo menos gravando eu posso ter a possibilidade de algum retorno. Porque, enfim, tô sendo aqui completamente honesto. Não nego que parte da minha vontade é porque tem um baita de um retorno, mas tipo assim, acho que acaba. O custo-benefício acaba indo valendo a pena porque, cara, sei lá. É uma parada que eu gosto de fazer, é uma parada que fica massa. Eu sei que se eu fizer vai ficar massa e que se der algum retorno financeiro, que pelo menos poxa, cara, se algum dia eu conseguir chegar num salário mínimo que seja fazendo isso, eu vou, com toda certeza, eu vou me dedicar a essa parada, porque, quer dizer, nem precisa disso. Quanto mais resultado tiver, mais eu vou me dedicar. Enfim, tô falando aqui, eu já devia encerrar o vídeo, porque
Já falei tudo que eu queria falar, agora eu tô só basicamente repetindo. Normalmente essa parte aqui eu tiraria na edição completamente, mas enfim, viva a liberdade. Eu vou me dar essa liberdade de não fazer as coisas 100% perfeitas. Vou me deixar fazer a coisa meia boca aqui, sem edição, repetindo várias vezes a mesma coisa. Provavelmente esse vídeo não vai chegar pra ninguém, mas talvez, quem sabe, se meus esforços tiverem algum resultado, se isso realmente der um resultado, no futuro algumas pessoas vão olhar e falar: nossa, ele tem mais vídeos, que vídeo legal, deixa eu ver o canal dele. Nossa, ele tem vídeos mais antigos, deixa eu ver quais são os primeiros vídeos dele. Nossa, tem uma série de Outer Wilds, uma série de Hollow Knight, uma série de Portal. Caramba, olha só que vídeo diferente. Nem sei qual título que eu vou colocar. Mas, nossa, olha que vídeo diferente, que doido. Vou ver aqui, um vídeo de 25 minutos. E no fim, pô, tá lá. O vídeo é esse aqui. Então, quem sabe, se você tá vindo aí do futuro, sei lá, daqui a quantos anos. Oi, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindes, ou sei lá qual que vai ser como é que vai estar esse mundo daqui a quando você estiver vendo. Às vezes pode entrar pode ficar super datado esse papo de pronome neutro e falar, só se falar ela e ele. Ou então pode ser completamente o contrário, falar ela e ele, falar bem-vinda, bem-vindo, seja completamente antiquado e seja lá o que venha pro futuro, enfim. Resumindo, que vem o futuro e é isso. Um abraço pra vocês e falou. Até mais.